Pessoal, boa tarde. Vamos começar a aula de hoje aí de Laboratório de Teoria de Controle. Espero que todos vocês tenham conseguido assistir o vídeo, tá, da aula passada e que tenham entendido o experimento. Bom, chamar a atenção para duas coisinhas aí que podem fazer diferença nas próximas etapas. Tinha dois errinhos de digitação. Então, no texto, por favor, façam a correção. A equação 1, esse termo, ele estava digitado 12.714 e é 12.741. Então, tinha trocado 4 e 1 ali no final de lugar. Por favor, façam essa correção, tá? E no código, deixa eu trazer o código. E no código, está o modelo, então façam essa correção também. Então vai ficar 16.998U menos 12.741, que no código isso já estava certo. E o segundo termo é aquele termo lá, os 462.893. Faça essa correção para mim também no código. Aqui na linha 31 e na linha 32, na verdade. Então, vai fazer essa pequena correção aqui no código, para que o material do texto fique igual ao que está programado. Aqui nesse segundo termo também tinha um errinho de digitação. O 741 estava correto, mas o segundo termo não. Então, por favor, façam a correção. Bom, turma, o que eu tinha deixado para vocês? Eu tinha dado esse código e quando a gente compilava, eu pedi que vocês respondessem algumas questões. Bom, espero que vocês tenham as respostas aí anotadas, porque vocês vão precisar dela para para o relatório. O relatório não é para hoje, mas sim. O que eu esperava ao final da primeira prática, que era essa prática que eu tinha deixado semana passada? Deixa eu ver, não é essa. É essa aqui. Então, eu pedi algumas questões. Primeiro, a definição do ponto de operação para cada dupla. Que resolvesse a equação diferencial observando o ponto de operação para a gente achar o sinal de controle necessário para levar o sistema. Deixei o passo a passo para você alterar o sistema e verificar se o mesmo ia estar convergindo ou não. Depois fizemos aquele trabalho em relação à constante de tempo, tá certo? E vimos que a constante de tempo do sistema ela era lenta, por isso essa análise aqui na questão 5. Ou seja, eu gasto uma grande quantidade de tempo para o meu sistema conseguir estabilizar. E pedi que vocês preparassem, tá? Para a aula de hoje, o programa de forma que vocês, uma vez definido o ponto de operação, que vocês definissem então uma sequência de degraus, tá? Em que esses degraus fossem limitados a uma amplitude máxima de 7% em relação ao fundo de escala. Ok, até aqui? Bom, o que se espera ao final? Bom, então veio essa sequência. Aí íamos ter que alterar o sinal do vetor de controle para justamente fazer esses degraus, que era o que a gente queria. E determinar o tempo mínimo de duração dos degraus. De novo, verificando que se o sistema alcançou a acomodação. Então, caberia a vocês determinar qual fosse um tempo adequado. Isso vai variar de ponto de operação para ponto de operação, mas de forma que meu sistema conseguisse alcançar ali o ponto de equilíbrio novamente. Então era para guardar o código porque é o que a gente precisava. Então eu peço para fazer o plot. Bom, se tudo que vocês fizeram foi o que eu pedi, ao final de todas as alterações, é esperado que vocês tenham um código, tá? Uma resposta gráfica parecida com a que eu estou projetando nesse momento.
Então, o que eu tenho no primeiro momento? É importante fazer essa análise aqui, tá? Eu entrei com um sinal de controle qualquer, não preocupei muito com o ponto de operação, eu fiz o caminho inverso de vocês, eu preocupei só com o sinal de controle aplicado. Eu apliquei um sinal de controle de 50% e com o sinal de controle de 50% ele quase converge para 30 graus. Se a gente der um zoom aqui, ó, vai ver que ele está um pouquinho acima de 30 graus, que ele está ali na ordem de 30,2 centímetros, por aí. Bom, então, quem conseguiu fazer a alteração correta do código, tá? Ao final do... Alguém ligou o áudio aí? Então, ao final do experimento, a resposta gráfica que vocês deveriam encontrar é essa daqui. Pessoal, por que eu fiz essa prática aí tão simples inicialmente para a disciplina? Porque é exatamente isso. Esse procedimento que a gente fez virtualmente era o que deveria ter sido feito no tanque, uma vez que o tanque estivesse já calibrado, modelado. Vocês não fizeram a parte de calibração de bomba, das vazões de entrada e das vazões de saída, tá? Então, que seria aquele modelo da equação 1. Bom, esse primeiro instante, essa primeira janela de tempo que está entre os primeiros 1500 segundos aqui, tá? O que acontece? Esse foi o tempo necessário para o sinal de controle que eu coloquei. Eu preciso de pelo menos 1500 segundos para que o meu sistema alcance o regime permanente. Então vamos considerar, vamos fazer a leitura desse gráfico aqui, como o meu ponto de operação sendo 30 centímetros. Então, para que o sistema, para que o tanque encha, tá? E vá até a altura de 30 centímetros, é necessário que eu aguarde 1500 segundos. Só após de 1500 segundos eu posso introduzir no experimento para o levantamento de modelo a sequência de degraus. Por quê? A partir de 1500 segundos é onde o meu sistema está no ponto de operação que eu quero controlar. Ok? Bom, a partir dessa situação, então, a partir do momento que o sistema encontra-se já no regime em torno do ponto de operação que eu quero controlar, eu posso então entrar com a sequência de degraus. Novamente, eu não estou preocupado com a amplitude, estou fazendo aqui só para demonstrar. Então, eu entrei com uma variação positiva no meu degrau, ele saiu de 50, foi para 55, que representa esse primeiro degrau aqui dos 1500 a 3000 segundos. Após o final dos 3000 segundos, observe o seguinte, novamente, para eu ter segurança no que eu estava fazendo, eu dei um degrau com duração de 1500 segundos. Então, iniciei a transição do degrau em 1500 e finalizei essa transição de degrau aos 3000 segundos. Em 3000 segundos, eu voltei o sistema para o ponto de operação. Então, eu simplesmente tirei o degrau positivo. O meu sistema, de novo, ele consegue convergir, tá? Vou dar um zoom aqui novamente. Ó, então, entre 3.000 e 4.500. O meu sistema sai lá em cima para os 35, 37 centímetros, quase 37 centímetros que ele tinha alcançado. Tá lá, 37,11. E vai convergir de novo lá para próximo dos 30 centímetros, que era o meu ponto de interesse de controle. Tá? Então, novamente, eu consigo, tanto na subida quanto na descida do degrau, com 1500 segundos, fazer com que o sistema alcance regime permanente. Bom, então o sistema está em torno do ponto de operação. Em 4.500 segundos, entro com um degrau negativo. O degrau negativo, ele faz com que o sistema alcance o nível de... Vamos dar zoom aqui na janela novamente. Então, ele saiu dos 30 centímetros
e veio aqui pouco abaixo de 25. Então ele deve estar ali, isso aqui, a uns 23 centímetros mais ou menos. Olha lá, ó, 23,8 centímetros. Foi o que ele alcançou no degrau negativo. E novamente, aqui com 5.400, 5.500 segundos, eu já tenho novamente o sistema, mesmo para o degrau negativo, em regime permanente. Ou seja o degrau positivo máximo, seja o degrau positivo mínimo, o sistema consegue convergir para o regime permanente. Do mesmo modo, do degrau negativo, eu trouxe novamente o sistema para o regime permanente em torno do ponto de operação. E apliquei, tá, uma variação menor. Então, apliquei um degrau aqui com a metade do tamanho desse degrau aqui. Então, se aqui eu dei uma variação de 5% no sinal de controle, aqui eu só dei uma variação de 2,5%, 2,5%. Então, observa que o degrau agora ficou aquele degrau intermediário, que era algo que eu tinha pedido na atividade para vocês fazerem. E o sinal de controle está aqui embaixo. Então, degrau positivo, mais 5%. Não tem degrau, trouxe o sistema só para o ponto de operação. Degrau negativo, então se eu estava dando degrau de 5% aqui no sinal de controle, 45%, voltei para os 50% novamente, e aqui os 52,5% de sinal de controle. Bom, essa é a resposta gráfica que vocês precisavam ter finalizado para a aula de hoje. Alguém não conseguiu chegar nesse resultado? Alguém que tentou fazer, né? Ninguém conseguiu chegar nesse resultado? Consegui chegar sim. Consegui sim, mas você perguntou se alguém não tinha conseguido, não foi não? Então, beleza. Então, vou considerar que tá todo mundo nesse ponto aqui comigo, ok? Ô Lucas, uma dúvida que eu fiquei. Para falar que ele alcançou o regime permanente, eu obedeço o que ele tem alcançado nesse exemplo que você deu, exatamente o 30, ou eu posso pegar quando ele já tiver alcançado os 95% de 30, alguma porcentagem de regime permanente? O Matheus, você não tá em malha fechada. Esse critério de 2% é quando você tá em malha fechada. Então, em malha aberta, no caso, eu tenho que chegar exatamente aos 30. Supondo que o meu ponto aqui fosse o 30, sim, ele teria que chegar aos 30. Ele aqui, na verdade, tá um pouquinho acima, tá dando ali 30,2. Ah, não, tá certo então. Muito obrigado. Tá? Alguma outra dúvida? Ótimo. Pessoal que estava matriculado em laboratório e chegou a fazer aquela primeira aula experimental prática comigo no laboratório, durante o ensino presencial, o que vocês deveriam ter feito para mim usando aquele filtro de 8ª ordem? Justamente isso daqui que vocês acabaram de simular, tá? Justamente isso daqui que vocês acabaram de simular. Porque esse é o primeiro processo para a gente fazer a identificação. Então, a partir desse resultado agora, começamos a aula de hoje, a prática. Então, vou minimizar essa janela aqui agora e vamos mudar de prática, que é a prática de hoje. Então, esse aqui eu posso fechar. Bom, a prática de hoje, que é a parte 2 de identificação de sistemas. O objetivo hoje vai ser obter o modelo realmente do sistema de forma experimental. Lembrando que esse experimental aqui é através dessa simulação que a gente reproduziu. Basicamente, o que nós vamos ter que fazer? Na primeira parte, nós fizemos testes dinâmicos e coleta de dados. A coleta de dados é justamente o resultado que nós acabamos de plotar. Bom, então agora nós vamos escolher. Precisamos, para finalizar o modelo, escolher a representação matemática a ser usada, que isso eu estou definindo. A determinação de estrutura do modelo, também estou definindo na prática. Vocês terão que estimar os parâmetros e fazer a validação dos modelos. Ok? Bom, vamos lá então. Aqui eu deixo a técnica de identificação, depois vocês fazem a leitura disso daqui. Vamos lá para a parte prática. Isso aqui é mais uma questão de citação do que tem disponível. Todo mundo lembra disso daqui, tá? Quem estava no ensino presencial lembra, né? Quem não estava não vai lembrar. Então, olha, eu tenho
o modelo que nós vamos estar, o método de identificação que nós estaremos utilizando para identificar o modelo do tanque em torno do ponto de operação é o método da resposta ao degrau de 3 parâmetros, ok? Então, no final da história, vocês vão ter que gerar modelos para mim como esse sistema 1, definindo um ganho estático, definindo a constante de tempo e definindo o tempo morto. Essa aqui é a função de transferência do sistema. Aqui embaixo nós temos a resposta temporal desse sistema. Então, vocês vão precisar validar. Uma das questões que vocês têm que fazer aqui na prática é validar. Ou você simula a função de transferência. Para você simular a função de transferência, sim, você agora precisa da biblioteca de controle. E lá você vai ter que usar a resposta ao degrau, então um step response, ok? Ou você pode simplesmente implementar a equação 2 e através da equação 2 você não vai precisar de estar usando a biblioteca de controle nesse momento. Então, uma vez que você implementar a equação 2, você vai conseguir ter a resposta temporal do modelo que você está fazendo. Bom, as constantes de tempo, o tal, né? Ele é dado por... O tal, na verdade, é uma taxa normalizada do tempo morto ou taxa de controlabilidade. Não é a constante de tempo em si. A constante de tempo aqui está representada por T maiúsculo. E que nos serve como parâmetro. Quanto mais próximo essa constante tal, essa taxa normalizada do tempo morto, estiver próxima de 1, mais difícil será o meu controle do sistema. Bom, resposta gráfica. Dei o degrau. Como é que eu vou tirar esses parâmetros, tá? Ganho estático, constante de tempo e tempo morto. A partir da análise gráfica. Análise gráfica de qual? Do estímulo que eu dei, que foi a resposta ao degrau. Então, basicamente, eu vou ter os parâmetros definidos como está no gráfico da figura 1. Os parâmetros K e L são obtidos diretamente, então é só fazer a leitura. O K é onde seu sistema estabilizou, tá? Então você vai traçar a reta sob o ponto de inflexão da sua curva. Talvez seja a parte mais difícil de fazer, conseguir plotar. Uma vez que você conseguiu plotar, você tem então o ganho aqui, então você sabe qual é o ganho estático. O ganho estático é feita uma leitura no eixo Y, que no nosso caso é uma leitura direta do nível do tanque. Bom, você faz uma outra marcação de 63%, porque o 63%, ao tocar a reta inclinada que vocês vão ter que colocar, ele gera pra gente esse ponto B. O ganho K gera pra gente o ponto C. Essa distância BC AB aqui, ela é usada para estar determinando os demais ganhos. Então, ó, o ganho K vem direto, o ganho L também vem direto. É do instante que você deu o degrau até onde a reta cruza o eixo X. E já o parâmetro T, que é a constante de tempo, você pode calcular ela de duas maneiras. Então, a distância entre os pontos AC ou a distância entre o ponto AB, tá? O que você está fazendo? Logicamente, você está mudando a sua constante de tempo, já que você está mudando aquele segmento. Um constante de tempo AB, você vai ter um sistema com constante de tempo menor. Se você adota o segmento de reta AC, você está com uma constante de tempo maior. Bom, feito isso daqui, você tem um modelo. Então, você consegue preencher todos os parâmetros e variáveis para a sua função de transferência. Vamos às atividades que vocês têm que fazer, então. Cada modelo deve ser gerado para o estímulo que você deu. Como nós temos degraus positivos, degraus negativos, degraus intermediários, eu quero que vocês gerem para mim pelo menos 3 modelos. Ou seja, você terá que usar pelo menos 3 degraus diferentes para poder estar fazendo a modelagem, a prática de hoje. Então, vocês vão identificar para mim 3 modelos.
para o tanque no processo de controle de nível, que foi o que a gente começou na aula passada, conforme descrito no modelo 1. Então, ó, vocês vão pegar aquele experimento, definir o ponto de operação, gera para mim 3 funções de transferência. Gerou as funções de transferência, na verdade, vocês não terão 3 modelos, vocês terão 6. Por quê? Vocês vão utilizar as 2 maneiras de definir a constante de tempo. Então, vocês vão usar para cada degrau, vocês teriam que pegar, na verdade, 3 degraus. Para cada degrau, você mudar o módulo de cálculo da constante de tempo, seja pelo segmento AC, seja pelo segmento AB. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, você vai validar esses modelos e fazer um comparativo. Ver quem teve a melhor resposta e por quê. É uma análise desses 6 modelos que vocês criaram. A análise aqui, ela pode ser individual, tá? Então, se eu estou analisando o primeiro degrau, você pode comparar só aqueles 2 modelos. Depois, passei para o segundo degrau que eu estou analisando, comparo os 2 modelos gerados para aquele degrau. Qual que é a diferença entre um modelo e do outro? Só a constante de tempo. Baseando na resposta do item anterior, encontre um modelo médio final. Por que disso daqui? Você vai ter modelos locais muito bons. Quando você fizer o ajuste desses modelos, para o degrau subindo, para o degrau descendo, para o degrau intermediário, você vai conseguir modelos locais muito bons. Porém, o seu sistema ele não pode ficar sujeito somente a esses modelos locais. Ou seja, você não pode garantir que o sistema vá sofrer somente perturbações do tipo como se você estivesse dando um degrau positivo. Então você precisa de um modelo que represente o melhor possível tanto o degrau positivo quanto o degrau negativo, e entre essas extremidades qualquer variação de amplitude ali entre o valor máximo e valor mínimo do degrau que vocês estão aplicando, ou seja, dos degraus intermediários. Então, como que você vai fazer isso? Você já tem 6 modelos, não tem? Você pode pegar os 3 modelos melhores e fazer realmente a média ali ponderada para cada um dos valores. Então, você pega o K para o modelo de degrau positivo, o K para o modelo de degrau negativo, o K para o modelo do degrau intermediário. Faz a média, você vai ter um modelo. Lógico, para todos os parâmetros, você vai ter um valor, um modelo médio aí, tá? Que é considerando todo mundo. Roda esse sujeito e vê se ele, como é que ele vai ficar. Já vai dar um indicativo para vocês aí no gráfico, se ele vai ficar melhor, se ele vai ficar pior. Eu espero que ele não vá contemplar nenhum dos degraus como os modelos locais. Ou seja, de um modo geral, você vai perder. Tá? De um modo geral, você vai perder. Bom, compare e comente o desempenho dos modelos. Então, você pode pegar os 3 modelos melhores de cada degrau, mais o modelo médio, e vão calcular os índices. Então, nós vamos fazer um comparativo agora quantitativo. Quais índices? IAE, ITAE e o RMS. O que está dando aí de variabilidade? Bom, avalie a controlabilidade para ambos os modelos. Lembrando que a análise de controlabilidade, nós estamos referindo à análise dessa taxa normalizada. E, por fim, somente para o modelo médio, vocês vão fazer um modelo de ordem 2. Tá? Que ali a gente está com um modelo de primeira ordem, nós vamos então fazer um modelo de ordem 2. Porque muitas vezes o modelo descrito pela equação 1, ele não é representativo para diversos sistemas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um modelo agora em que eu tenho 2 termozinhos. Esse sistema aqui da equação 4, esse modelo, só vai ser feito para o modelo. Deixa eu só voltar aqui que eu não lembro o que eu coloquei. Você só vai usar a melhor resposta que você teve, a melhor solução. Então, você não vai precisar de fazer aqui mais um monte de modelos. Você vai resolver um único modelo para o sistema
conforme descrito pela equação 4. Qual que é a diferença? É que essa equação 4 aqui, ela tem que ser resolvida, tá? Numericamente. Então, vocês vão precisar aplicar um métodozinho numérico para chegar na constante de tempo. Bom, o experimento de hoje é basicamente isso daí que vocês têm que fazer, ok? Aberto para dúvidas. Pergunta? Lucas, no código Python, como que a gente vai construir essa reta tangente para a gente conseguir os valores de K, de 0,63K? Pode ser só manual mesmo, da gente ter valores médios, ou tem uma forma da gente conseguir plotar essa reta tangente com maior precisão? Você pode plotar só 2 pontos. Se você mexer com 2 pontos ali, o básico da trigonometria, plotando 2 pontos, você consegue traçar e ajustar essa reta da melhor forma. No gráfico, Matheus. Então, se você conseguir plotar uma linha entre 2 pontos, você resolveu o problema dessa reta. Entendeu? Entendi. Obrigado. Alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Como que a gente implementa, por exemplo, para conseguir obter esses índices IAE, ITAE e RMSE aqui no Python? Estou com uma dúvida aqui de como vou fazer isso aí. Ô Adeilson, você vai ter que implementar o somatório, tá? Então você vai ter que voltar lá no livro do Dorff. No livro do Dorff, só um minuto que eu te falo qual é a página. Lá no livro do Dorff, isso está no capítulo... Índices de desempenho. Está no capítulo 5, página 220. Então, lá na página 220 do livro do Dorff, você tem o equacionamento de cada um desses índices. Lembrando que aqui ele traz, por exemplo, o IAE é a integral de 0 ao tempo final que você tem. De quem? Do módulo do erro. A integral, ela é, na verdade, o somatório. O somatório de quem? Do erro vezes o seu tempo de amostragem. E se for o caso, eu posso passar o material onde você já tem essas fórmulas aqui dos índices para o sistema discreto, né? Que é o que vocês vão ter que fazer aí na mão, na verdade. Vocês vão ter que discretizar a integral, discretizar a integral e transformar ela no somatório. Então eu posso passar um materialzinho bem breve para você ter uma ideia de como isso é feito. Mas é uma coisinha bem simples. Você dá um somatório ali, um for. Você resolve isso. Ou você pode fazer até uma operação vetorial, aí, dependendo de como você montar. Então é algo bem simplesinho, nada complicado para se calcular esses índices IAE, RMSE, nada disso. Beleza, então. Alguma outra dúvida? Pessoal, então a parte presencial, a parte síncrona que eu estou encerrando, vou encerrar. Assim que eu encerrar a aula, eu já vou subir com esse material para o SIGA, para que vocês possam fazer o download. Então, questão aí de 10 minutinhos, assim que eu desligar o vídeo, o material já vai estar disponível para vocês fazerem o download, ok? Aí é só começar. Qualquer dúvida, favor, chama aí no chat, ou manda um e-mail. Dependendo da dúvida, eu tento resolver por aqui com vocês de um jeito mais fácil aqui, talvez até mesmo pelo chat. Combinado? Perguntar, Isaías? Isaías? Bom, então, turma, eu acho que é isso. Vocês estão liberados aqui da aula. Ah, outra coisa. Vocês não têm relatório ainda para a próxima aula. Na próxima aula a gente discute os resultados que vocês deveriam chegar sobre esse experimento. E aí sim vocês vão ter até sexta... Se eu não me engano, o combinado nosso é... Então nós vamos ter aula na próxima terça-feira, que seria dia... Será dia 8. Dia 8 eu fecho com vocês a discussão sobre o processo de identificação.
Então é a última aula que nós vamos discutir sobre identificação de sistemas. E vocês têm até o dia 11, que é a sexta-feira da semana que vem, para me entregar o relatório contendo as respostas aí da prática 1 e prática 2. Ok? Mais alguma consideração que seja feita ali na aula do dia 8. Combinado? Então fiquem atentos aí para depois não sobrecarregar o relatório. Vou disponibilizar o modelo de relatório. Já vou colocar isso também aí para vocês no Siga, para que vocês possam fazer o relatório da melhor forma. Tá bom? Beleza. Turma, então estão liberados. Estou encerrando aqui. Saiam, por favor, da sala. Clica no telefone. Vão fechar a sala, senão ela fica aberta aqui para mim. Tá bom? Então todo mundo sai aí, por favor. Tô subindo os arquivos pro Cigar. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.